Prontinho, começou a gravação. Boa noite a todas e todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos iniciando um curso do Projeto AEL, Academia Estudantil de Letras, um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que existe há 20 anos na nossa rede, e eu sou o Samir Mustafa, coordenador do Projeto AEL, aqui em SME, né, aqui em SME não porque eu estou em casa, né, mas em SME, né, eu sou o coordenador do Projeto AEL. Esse curso intitulado, peraí que o curso título é grande, deixa eu ler aqui. Poética do Sensível nos Múltiplos Litramentos Literários, Leitura de Imagens e Materialidade do Livro. É um curso dentro de um planejamento que nós temos ao longo do ano, de formações continuadas, dentro das linguagens que o Projeto AEL desenvolve, que é a leitura literária, o direito à literatura, né? Leitura e literatura são, né, o carro-chefe do Projeto AEL, junto com as múltiplas linguagens presentes no campo das artes. Então, a gente sempre vai planejando ao longo do ano formações continuadas para dar inspiração, subsídios e novas referências para os educadores que participam do projeto, para a gente ter uma reflexão sobre as práticas também. Então, esse curso está dentro de um plano de ação que nós desenvolvemos. Então, tem muitos professores aqui que são figurinhas carimbadas, que a gente conhece de outros carnavais, de outras ações e porque participam do projeto, ou de outras formações, mas a gente sempre fica muito feliz quando tem outros professores que se interessaram pela temática, pela proposta do curso, e que vêm participar. Então, sempre temos aqui professores orientadores de sala de leitura, que desenvolvem, além do trabalho, né, com todas as turmas da escola, desenvolvem outros projetos, não necessariamente a AEL, mas muitos também no projeto AEL, e temos professores também de diferentes componentes curriculares, de Fundamental 1, de Fundamental 2, e professores de educação infantil, que são sempre bem-vindos aqui na formação. Então, espero que vocês gostem muito. Esse é um segundo curso, né? A gente estamos no meio de uma trilogia, né? Que com esse título inicial, né? Poética do Sensível. Tivemos um curso que terminou semana passada dentro desse tema. E esse é um segundo curso, cada curso tem um enfoque. No primeiro curso a gente falou muito da ideia do que entendemos, né, dentro do campo do conhecimento, do que se entende sobre letramento, né, dialogando com importantes referenciais teóricos dentro dessa discussão. E esse curso, claro que vai falar também de letramento, mas aí tem um enfoque em especial, que é falar sobre a leitura de imagens e a materialidade do livro. E para essa formação, que eu acho que é um tema adorável por si só, nós temos aqui uma querida formadora, parceira nossa, já de 6 temporadas, né, porque eu falo 2020, mas conta 20, então dá 6, né, parece que é 5, mas é 6, né. Bom, desde 2020, que a professora Beth Cardoso, né, professora, desenvolve ações formativas conosco, e para nós sempre, né, desde que quando conhecemos ela, ainda antes, um pouquinho antes da pandemia, Suirizinha, Suirivaz, a gente adorou a familiaridade de concepções que tínhamos e saber que ela é uma intelectual que tem uma preocupação muito grande com a escola pública, com a educação como um todo, e que desenvolvem pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, né? Então, não por acaso, ao longo desse ciclo, né, a gente já teve cursos com diferentes abordagens e sempre muito instigantes. Então, Beth, é um prazer ter você novamente conosco. A Beth é professora da PUC, né, de 2 programas de pós-graduação, escritora também, né, tem livros desde para crianças, né, para adolescentes e para adultos, né, e além de livros acadêmicos, né, pesquisas, né, com publicações. Então, uma pessoa que tem um trânsito muito grande no campo da leitura e da literatura, e é sempre uma alegria ter você conosco, uma pessoa que conhece com propriedade o Projeto AEL, a nossa rede, as salas de leitura da nossa rede, e já foi em muitas escolas, né, muitas vezes convidada como escritora ou como pesquisadora, né, para falar nas escolas. Então, é sempre um prazer estar com você, e passo a bola, então. E, gente, sobre o curso, né, que eu esqueço de falar esses informes, né, a lista de presença ela é gerada automaticamente, né, não precisa, nós não vamos colocar um link no chat, ela é gerada automaticamente.
Entre os encontros, né, a gente vai ter o Google Sala de Aula, que é um espaço de contato, né, para a gente ir conversando, e também lá nós vamos postar as atividades do curso. Esse curso tem 3 encontros síncronos, né, esse é o primeiro, depois nós vamos nos reencontrar daqui 2 quintas-feiras, no dia 16, e por fim, no dia 30, sempre às quintas-feiras, nesse mesmo horário, das 19 às 21, pelo mesmo link, aqui no Google Meet, tá bom? Então, estou por aqui, precisando de algo, sempre bom reencontrar vocês, alguns até acabei encontrando ao longo dessa semana, estou vendo a Jennifer com a câmera ligada, eu vi a Cláudia que eu encontrei hoje, né? Alguns professores que eu tive o prazer de prestigiar ao longo da semana, com a Semana de Arte Moderna da EL, que continua ainda amanhã. Então, tem alguns que talvez eu encontre amanhã, né? E sempre bom estar com vocês e ver o trabalho maravilhoso que vocês realizam. Então, Beth, falei muito, mas agora passo a bola. Boa noite. Boa noite, Samir. Obrigada pela apresentação tão acolhedora. Você é sempre muito amigo, né? Muito acolhendo todo mundo, mesmo num dia que imagino o quanto você deve estar cansado dessa semana aí com todas essas idas ao campo, né? Mas, enfim, você é muito querido de todos nós e imagino a alegria que as escolas estão tendo em recebê-lo, enfim. Eu tenho acompanhado lá pelo Instagram, pelo seu Instagram, e vejo a intensidade, né, das apresentações. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas que já estavam no primeiro curso ou em outras formações que eu tive o prazer de conduzir, e as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Olha que legal, vi umas pessoas dizendo ali no chat que é a primeira formação comigo, né? Então, isso é bem bacana também da gente estar agregando aí pessoas e ampliando a ciranda, né? Quem já foi em outras formações minhas sabe que a minha relação aqui é horizontal, eu tenho total consciência, seja pela minha experiência de vida, né, pelas minhas relações, seja pelos os muitos formulários que eu e Samir passamos durante esses 5, 6 anos aqui nas formações, eu tenho plena consciência de que esse grupo, os outros grupos, enfim, que a rede Municipal de São Paulo é composta por professores e professoras qualificados, comprometidos, muitos de vocês com mestrado, com doutorado, com pesquisas em andamento, com um trabalho seríssimo na formação de leitores e na promoção, divulgação, leitura de literatura de qualidade, né? A rede Municipal de São Paulo, felizmente, e graças ao esforço de muitos de vocês, incluindo o Samir, tem um dos acervos que eu considero um dos mais relevantes do Brasil, em termos de quantidade, de qualidade, de diversidade e de mediações de qualidade também. Então, para mim, desde o primeiro dia, lá em 2019, com o Samir, com a Suelizinha, com a Sueli Vaz, foi uma honra e um prazer estar participando desse movimento. Então, eu venho para essas formações menos com uma postura professoral e mais com uma postura de alguém que está participando de um movimento grande, intenso e importante de formação de leitores na cidade de São Paulo. Então, eu só tenho a agradecer ao Samir e a El essa oportunidade. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente acompanhar um pouco assim uma introdução do que vai acontecer nessa formação de 3 encontros, e preparei uma aula mesmo, assim, para a gente já ter alguns conteúdos e começar a pensar materialidade e imagem na literatura para as infâncias. Eu espero que dê tempo de seguir aqui a minha programação, mas se não der também, a gente continua na próxima semana, vamos com tranquilidade, né? Porque nós temos 3 encontros, então a gente vai aí
equalizando. O primeiro encontro é sempre assim, um pouco cheio de introduções, né? Então, eu vou rapidamente aqui fazer essa apresentação. Vocês estão vendo? Sim, Beth, abriu. Ótimo, eu vou colocar no modo apresentação. Funcionou? Tá andando? Tá sim. Ah, legal. Bom, então eu sempre gosto de começar as minhas formações com essa foto da minha infância. Essa menina sou eu, com 9 anos, primeiro dia de aula da terceira série, orgulhosa com a professora Jesuína. O Samir já escutou essa história 1000 vezes, desculpa, Samir, e outras pessoas que estão aqui também de outras vezes, mas é que realmente é a minha grande inspiração. Eu estudava no Baima, né, uma escola hoje ali no Pantanal, né, no Itaim Paulista, Jardim Noêmia. O Jardim Pantanal cresceu em torno do Baima, né, nesse momento, 1981, né, algum dia de fevereiro de 1981, no meu terceiro ano. Eu estou aí com a professora Jesuína, orgulhosa, felicíssima de estar na escola, que é o meu lugar preferido, e com a pessoa preferida de andar junto, que são os professores, sempre foram. Eu sou doutora em teoria literária pela USP, com estágios de doutorado na Universidade de Nova York e na Universidade Complutense de Madrid. Eu sou professora no programa de pós-graduação em literatura e crítica literária e do programa de psicologia da educação, está escrito errado aqui, psicologia da educação, ambos na PUC São Paulo, realizando pesquisas, ministrando cursos e orientando docentes, doutores, mestrandos. Faço pesquisa sobre literatura infantil e juvenil, textos, imagens e materialidades, literatura de ancestralidade negra, formação em leitura, literatura e didática e romances contemporâneos. Sou líder do grupo de pesquisa Literatura de Ancestralidade Negra, cadastrado no CNPq, com sede na PUC, e sou pesquisadora com Bolsa Produtividade PQ, com diversos artigos publicados e capítulos de livros, além de participação em conferências nacionais e internacionais. Também trabalho no PNLD ocasionalmente e sou escritora. Aqui são os meus livros de ficção: o romance Depois de Tudo Tem uma Vírgula, o livro para crianças pequenas e de todas as idades, Tartaruga, Bartolomeu e Pluminha no Mar Sem Fim, e o Todo Mundo é Misturado, que imagino que alguns de vocês devem conhecer, porque ele foi adotado pelo PNLD e circula bastante nas escolas. Esses são os meus livros teóricos, digamos assim, né, os ensaios sobre literatura, o Feminilidade e Transgressão, uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso, que é resultado do meu doutorado, Literatura e Ensino, Territórios em Diálogos, que eu organizei junto com a professora Diana Navas e com a professora Vera Bastazini, e tem um capítulo meu dentro do livro também, o Literatura Digital para Crianças e Jovens, Teoria e Prática da Experiência Estética, que eu organizei junto com a professora Aline Frederico. Esse livro a gente lançou no passado. Um outro lançamento recente é o Literatura de Ancestralidade Negra, Poéticas e Resistências, e o Caminhos e Encruzilhadas do Enegrecimento, 10 anos da Lei de Cotas no Brasil, que eu organizei junto com o professor Clério e o professor Fábio, ambos da PUC, junto comigo. E recentíssimo agora, né, esse ano, o Contos para Nossos Filhos, uma seleção minha, né, dos contos do Gonçalves Crespo e da Maria Amália Vaz de Carvalho, um livro do meu coração, assim, que eu estou coordenando essa coleção Repare, no selo Baião da editora Todavia, é resultado agora dessa minha pesquisa mais recente, né, e que esse livro é a primeira vez que está sendo editado no Brasil, mas é um livro que foi lançado em 1882 por esse homem negro, Gonçalves Crespo. Segundo a minha pesquisa,
é o primeiro livro em língua portuguesa para literatura infantil, para literaturas para a infância, mas só agora circulando no Brasil, o que, ao mesmo tempo, se nos entristece, porque demorou tanto para o Crespo chegar aqui, mas também me honra de estar sendo, de fazer essa literatura circular entre nós finalmente. E o Como Formar e Manter Leitores Literários, que eu tive a honra de organizar junto com Samir e com Guilherme. É um livro sobre a AEL, né? É um livro, todos os capítulos são pesquisas, são de pesquisadores e também professores que atuam na AEL e que escreveram esses capítulos. Eu, Samir e Guilherme também temos capítulos no livro, mas o que mais nos orgulha e nos honra é que é um livro escrito por professores que pesquisaram a AEL, que viveram a AEL, que conhecem a AEL por dentro. Então, também um livro recentíssimo, assim, que a gente lançou. Bom, então a gente iniciou o ano, esse período de formação aqui com o curso Poética do Sensível, Letramentos na Formação do Sujeito Leitor de Literatura, que eu vi vários nomes aqui de pessoas que estavam com a gente, e agora nós vamos para a segunda formação, que é a Poética do Sensível, nos múltiplos letramentos literários, leitura de imagens e materialidade do livro, como o Samir falou. Não se preocupem, porque não é requisito ter feito o primeiro curso para estar fazendo esse segundo. Eles se conversam, quem puder assistir, porque os cursos ficam gravados, então quem puder assistir é bom, né? Mas se não puder também, vamos seguindo daqui, eu vou recuperando as principais ideias. O planejamento, né? Então, a gente está aqui com essa preocupação na formação de leitores literários na infância, que passa cada vez mais pela ampliação de repertórios e pela escuta sensível dos modos como as crianças se relacionam com os livros. No caso da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, essa formação demanda atenção à singularidade dos suportes e à força poética das imagens, que é o nosso foco aqui, né? A materialidade dos livros e as múltiplas formas de letramento em jogo durante a mediação literária. Nesse contexto, eu acredito que é urgente que a gente, então, tenha momentos de estudos que possibilitem a articulação entre a teoria literária, a prática de leitura, a poética do sensível, a experiência docente de vocês, né? Para a gente refletir sobre o livro como um objeto estético. Imagem, papel, formato, textura, projeto gráfico. A formação pretende contribuir para uma escuta mais afinada da experiência leitora das crianças, reconhecendo seus modos próprios de construir sentido. A gente vai, então, focar no estudo e mobilização de conceitos sobre múltiplos letramentos, letramento literário, leitura de imagens e materialidade do livro. Sendo que essa questão do letramento literário, eu vou aqui fazer um resumo, porque eu acho que isso ficou mais na primeira formação, para passar as ideias principais, e a gente vai focar esse encontro e os outros dois na leitura de imagens e da materialidade do livro. Reflexão sobre a poética do sensível na mediação literária com crianças pequenas, análise de obras de literatura infantil contemporânea e proposição de práticas de mediação que considerem o gesto, o corpo, o afeto na leitura. O nosso objetivo é apresentar e discutir conceitos relacionados aos múltiplos letramentos e ao letramento literário, com ênfase na leitura de imagens e na materialidade do livro. A gente vai analisar obras, percebendo essas especificidades poéticas e estéticas, estimular práticas críticas e criativas na mediação e pretendo, né, contribuir com a formação de professores críticos, sensíveis, comprometidos com a potência da literatura como direito e experiência, que eu sei que vocês são.
Vamos ter, então, o letramento literário, especificidades poéticas e estéticas na literatura para criança, isso ainda hoje, na sequência. Leituras de imagem, narrativa visual e modos de ver, ainda hoje na sequência. E nos outros cursos, materialidade do livro, designer, formato, textura, projeto gráfico e sua função narrativa, poética do sensível na mediação, escuta, gesto, presença e análise crítica de obras e proposta de mediação em todos os cursos. A metodologia, sim, 3 encontros, síncrono online, intercalando exposição dialogada, leitura compartilhada de obras, análise crítica de texto e atividades práticas, enfoque sempre no estético, no sensível e no relacional, e esperando a participação de vocês, seja pelo chat, seja abrindo o microfone. Encontro por encontro. Hoje, acolhimento e abertura, literatura e múltiplos letramentos na formação leitor. Dia 16, sempre às 19 horas, a leitura do visível, imagens, silêncios e sentidos. Dia 30, materialidade do livro, o que o corpo do livro nos conta. Olha, referências. Vocês vão receber, tá? Não, se quiser tirar foto, mas assim, vocês vão receber isso aqui. Eu tenho muitas referências aqui, enfim, para quem quiser se aprofundar. Agora, para quem está buscando assim, o que é mais essencial, eu marquei esses 3, né, que são 2 artigos meus, junto com o Luiz Girão, que foi meu orientando de mestrado, de doutorado, e que eu considero uma das pessoas que mais entende da materialidade do livro objeto, no Brasil, e, enfim, a gente desenvolveu muita coisa juntos. Eu acho que esses 2 artigos são interessantes de ler, assim como eu vou marcar aqui depois a tese do Girão, tá? Depois eu marco aqui, acho que agora eu não vou conseguir. Que é essa aqui, tá? O objeto livro infantil, perspectivas crítico-estéticas entre literatura e outras mídias, que é a tese do doutorado dele. E esse livro da Linden, Sofia van der Linden, para ler o livro ilustrado, que eu sei que a rede, inclusive, possui, né? Então, mas se você for fazer algum investimento em compra de livro, indico demais para você ter, né? Na sua casa, na sua biblioteca. Inclusive, na próxima aula, nós vamos ler um capítulo dele, tá? Não se preocupa quem não tem, que eu vou passar um PDF para vocês. E ainda umas referências complementares, tá? Benjamin Cândido, Secantini, Melino Vaz Coelho, Teresa Colomer, Compagnon, que esses aqui são livros para quem está muito começando, né? Para quem quer ter uma visão mais ampla do que a gente vai falar por aqui, tá bom? Então é isso. Por enquanto, eu vou parar de compartilhar e a gente conversa. Até aqui, tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? Só complementando, Beth, que esse livro, né, para ler o livro ilustrado, né, veio naquela leva de livros da formação em movimento que chegaram na rede, né, livros formativos, né, que normalmente as escolas deixam ou na sala do coordenador pedagógico ou em algum outro espaço que tenha, porque foi muitos livros que vieram, né, e esse livro foi um que nós indicamos, né, Beth, na época, né, Foi. quando pediram sugestões de livros, aí um dos que a gente indicou foi esse, e felizmente chegou na rede. É um livro muito bom. Eu vou passar para vocês o PDF para o próximo encontro do capítulo que a gente vai ler. Daqui a pouco fala disso com calma, não se preocupem, mas quem estiver na escola ou quem já estiver em casa, a gente vai. É sempre bom, tá? Muito bem. Obrigada aqui pelas interações, os elogios no chat. E agora a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente.
Bom, o nosso tema, Poética do Sensível nos múltiplos letramentos literários, leitura de imagens e materialidades do livro, é uma espécie de afunilamento da formação anterior, porque lá a gente discutiu como as crianças pequenas da educação infantil e do Fundo 1 tornam-se leitoras do sensível. E aí nós discutimos o que é leitura, o que é alfabetização, o que é letramento, o que é letramento do sensível, o que é gesto leitor, né? Mas não é necessário ter feito, como eu falei, aquela formação. Quem que puder assistir, é bom. Mas, de toda forma, eu vou retomar aqui a questão do letramento, porque ele ficou no título, né? Ele vai estar no título de todas as formações que a gente preparou esse semestre, e eu acho que é bom a gente ficar assim no solo comum, né, para vocês acompanharem aqui meus raciocínios do que eu estou chamando de letramento, né, de como que eu vejo essa questão da formação de leitor, quando a gente está falando de educação infantil, quando a gente está falando de crianças pequeninas, né, até mesmo crianças nas creches, enfim. Agora, só antecipando um pouquinho, né, eu vou parar um pouco aqui na questão da poética e dos conceitos fundamentais, mas só para vocês saberem que eu vou defender uma tese aqui hoje, nesse nosso encontro, que é uma tese de que a escola, todas as escolas, de todos os ciclos, né, a educação básica, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o mundo privilegia a cultura da escrita verbal, né? Tem toda uma preocupação em nos ensinar a ler verbalmente. E o visual é tratado como complemento, como decoração, como algo à margem que pode ser não lido, não descartado. Resultado: mesmo adultos letrados verbalmente permanecem analfabetos, entre mil aspas, porque a gente vai falar sobre isso, né? Permanecem leigos visuais. E isso me estimula muito para quando a gente vai falar de formação de leitores, porque eu acho que tira os adultos da zona de conforto. Porque os adultos sempre acham que, né, da perspectiva do adultocentrismo, como diz a Nikolaeva, sempre acham que os adultos sabem ler e vão ensinar as crianças a ler. E isso é muito confortável, e de fato isso acontece da perspectiva do verbal. Mas quando a gente entra na perspectiva do visual e da materialidade do livro, os adultos estão numa condição de não saber ler. E muitas vezes de saber ler menos ainda do que as crianças, né? Então eu gosto muito das provocações todas que o campo do visual nos traz. Então essa lacuna que o curso vai tentar, que a nossa formação aqui vai tentar enfrentar, né? Formar leitores e leitoras do verbal, do visual e da materialidade. Bom, essa vai ser a tese aqui da nossa formação. Mas antes eu quero fazer aqui recapitular um pouco sobre os conceitos em torno do letramento. Tá? O primeiro deles é poética. Vocês vão me ouvir falar muito. A poética do livro, a poética da mediação. Gente, quando eu olho assim, é porque eu trabalho com duas telas, tá? Quando eu estou olhando aqui para vocês, é o meu Note, que é uma tela pequena. Quando eu preciso ler alguma coisa, eu olho para a tela grande, porque eu não estou enxergando muito bem. Não sei se está acontecendo com vocês também. Mas, enfim, é um sintoma. Sintomas da vida que vai passando, enfim. Então, não é quando eu olho assim, não é que eu estou dispersa, ou que eu estou fazendo outra coisa. Eu estou tentando ler alguma coisa que eu preciso, tá bom?
para vocês saberem. Então, vocês vão ouvir, eu vou falar muito desse termo poética, né? Que é um termo complexíssimo, né? Está lá desde Aristóteles, a poética de Aristóteles, que é 2025 anos, no mínimo, né? Só para focar na cultura ocidental e eurocentrada, 2025 anos que esse termo está sendo estudado, transformado, é um conceito atravessado, como todos os outros conceitos, atravessado por história, por ideologia, por política, por preferências, né? Então, assim, não vou aqui falar o que é poética, né? Porque isso seria uma outra formação. Mas, só para a gente ficar aqui com algum lastro comum. Quando falamos em poética, estamos falando da arte de criar, da construção estética de um livro. Na literatura para crianças pequenas, a poética se manifesta tanto na palavra quanto na imagem, e também na forma material do livro. Alguns elementos da poética na literatura infantil são importantes para nós e são importantes para a nossa leitura. Por exemplo, ritmo e sonoridade. Então, a musicalidade que prende a atenção da criança, né? Outros, imagens poéticas. Então, as metáforas, as comparações, os jogos de linguagem. A materialidade do livro. Então, a forma, a textura, as interações possíveis com cor, com proporção, né? A multivisualidade que a literatura para as infâncias tem. E a relação texto-imagem, né? Que é o verbal e o visual comunicando juntos, sensibilizando juntos, né? O que a palavra diz e o que a imagem acrescenta ou tensiona. Nós vamos ver vários exemplos durante os nossos encontros, tá? Sempre observando preocupações nossas aqui de leitura. Qual o papel do silêncio? Como as repetições criam expectativa? Onde está o humor? Onde está a delicadeza? Onde está a surpresa, né? Que é um outro nome para inovação, um outro nome para criatividade, um outro nome para literariedade, né? Esse estranhamento, essa surpresa, essa curiosidade que é própria da literatura. Um outro termo que eu vou falar bastante aqui é sensível. Né? O que eu estou querendo dizer com essa palavra? Sensível é a dimensão que toca a emoção, a imaginação e a empatia. É o que faz a literatura ultrapassar o lugar de informação e entrar no campo da experiência. A literatura não só informa, a literatura é uma experiência. Na educação infantil, a criança lê com o corpo inteiro. Ela escuta, ela olha, ela toca, ela reage. É fundamental que a mediação dê espaço para essa fruição, sem pressa, sem cortar o encantamento. O Antônio Cândido dizia que a literatura é um direito humano. Para a criança pequena, esse direito se cumpre quando oferecemos não só o livro, mas também o tempo e o ambiente para viver essa experiência. O livro sozinho não basta. Vamos fazer um contraste. Imaginem uma leitura feita de forma apressada para cumprir um roteiro, para cumprir um programa, e outra em que haja pausa, observação do mediador, para o olhar das crianças, né? O comentar junto, o deixar que elas falem e que elas sejam, de fato, ouvidas, levadas em consideração. A mesma obra pode ter efeitos complementares e efeitos diferentes. Aí vamos juntar dois conceitos aqui. Eu falei da poética, falei do sensível. E o que é a poética do sensível? Quando nós unimos poética e sensível,
nós chegamos àquilo que eu chamo de poética do sensível, que é a experiência estética, planejada e vivida. Então, não basta ter um bom livro, é preciso criar condições para que ele atue sobre a criança. E o que se envolve? Envolve uma escolha consciente da obra, qualidade literária e representatividade. Escolhe preparação do espaço de leitura. E quando eu estou falando em preparação, não estou falando de decoração, de gastar baldes de dinheiro, estou falando de preparação no sentido de cuidado com o espaço, de planejamento. 3, tempo adequado para exploração do livro, da leitura, da troca. E 4, abertura para o diálogo, para a resposta criativa que as nossas crianças nos dão quando elas são estimuladas por boa literatura. Um quinto conceito importante para a gente é letramentos, né? Então, a gente passa pela ideia de letramento postulada, por exemplo, por Magda Soares, tem lá na bibliografia do curso, tá, gente? Que ela vai chamar de letramento o uso social da leitura e da escrita. O uso social. O letramento literário, postulado pelo Hildo Cosson, também está lá na referência, que ele vai falar desse letramento literário como a apropriação crítica e estética da literatura. E na educação infantil, nós falamos também de letramento visual, porque a criança lê imagem, lê gesto, lê som, né? Que aí a gente chega nesse gesto leitor, né? Também a gente vai falar por aqui. Que é essa imagem da criança pequena já escolhendo o livro, né? Então, a gente tem várias pesquisas de campo, a professora Renata Junqueira faz essa pesquisa, né? Se vocês não conhecem, googlam aí, vocês vão ver vários vídeos dela, do grupo de pesquisa dela, que ela trabalha com literatura para bebês. E aí a gente vê as crianças pequeninas, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, diante de uma estante de livros, né, várias opções, e elas engatinham, nem andam ainda, engatinham até essa estante e fazem a sua escolha, leitura, né? Então, esse livro não, esse sim. Pega o livro. Abre o livro. Vira as páginas. Observa. Tá lendo? Não tá lendo? Pegou o livro. Folheou o livro. É um gesto leitor, né? Então, a gente sabe, 1 ano e meio. Ela não é leitora. Ela não está alfabetizada, né? Mas os múltiplos letramentos estão acontecendo. Ela está sendo afetada pelo espaço, pelo livro, pela materialidade, pelas imagens, e ela está interagindo ali, né? Eu fico encantadíssima, porque algumas delas balbuciam, né? Ainda não estão com a linguagem. Ai, obrigada, Samir, isso, o Samir vai colocando aí os links no chat. Elas ainda não têm a linguagem verbal desenvolvida, mas elas balbuciam na tonalidade, né, do livro. Muitas vezes elas escolhem, não é uma regra, mas muitas vezes elas escolhem algum livro que o mediador já leu em outro momento, e elas gostaram. Então elas voltam, você sabe, as crianças gostam de repetir, né? E aí quando elas abrem o livro, elas imitam a sonoridade que o mediador tinha feito. Então, o mediador deve ter lido, né, com uma entonação: os pequenos elefantes querem saber, comeu o bolo todo sem ninguém ver. E aí a criança fala, nananã, 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 né? O nananã vai tendo aquela mesma entonação que as palavras tiveram. Então, o gesto leitor é isso, né? E nós adultos, né? Alfabetizados, letrados, letramento literário, todos os letramentos possíveis. Quando a gente está lendo imagem, muitos de nós, né, não estou generalizando, sei que temos aqui no grupo, pelo menos tínhamos da outra vez, não sei se a pessoa voltou, mas pessoas da área das artes visuais, né, professores
de artes visuais, estudiosos de artes visuais, então, claro, isso não os inclui, né? Mas, no geral, né, os adultos não têm as informações, não têm o letramento visual. E quando estão lendo literatura para crianças, leem o verbal, mas na hora do visual, o que fica mesmo é o gesto leitor, né? Porque muitas das informações que estão acontecendo ali não estão sendo absorvidas conscientemente. E a gente vai tentar mudar isso durante, pelo menos um pouco, né? Durante aqui as nossas formações. A mediação literária na infância integra todos esses letramentos: o letramento literário, o letramento visual e o gesto leitor, tudo isso junto com foco na fruição. Nós trabalhamos a narrativa, a diversidade cultural, a construção de imagens mentais e também desenvolvemos a escuta e a oralidade. O último termo que eu gostaria de trazer é o do sujeito leitor. O que significa formar um sujeito leitor na educação infantil? Significa formar alguém que reconhece a leitura como fonte de prazer e sentido. Alguém que se vê e vê o mundo refletido nas histórias. Alguém que é capaz de dialogar com o texto verbal e visual, mesmo antes de decodificar letras. Para isso é preciso oferecer obras que respeitem e ampliem o repertório da criança, que tragam diferentes culturas, diferentes vozes, diferentes imaginários. A criança pequena já é leitora. Ela já é leitora de imagens, de histórias orais, de gestos. O nosso papel é ampliar e qualificar essa leitura. E agora a gente começa, então, essa jornada pelo visual. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Seguimos? Muito bem. Então tá. Uma hora depois, professor, né? Só a gente para se aguentar. Uma hora depois, vamos entrar no que nos trouxe aqui hoje. Conceitos básicos. Quero começar por alguns conceitos básicos de leitura do visual. 4 noções chaves para a gente. Denotação e conotação. Diferença: denotação e conotação. Denotação: o que a imagem mostra literalmente. E conotação: o que ela sugere simbolicamente. Nós vamos fazer essas duas leituras aqui. O que a imagem mostra, mas é muito importante para a gente o que ela sugere, porque nós estamos no âmbito das artes. Segunda noção fundamental para a gente: plano e composição, que é a organização espacial das imagens, né? Então, interessa muito para a gente que lê a literatura para as infâncias, os livros ilustrados, o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, o que está escondido, e o que o artista quis com isso, né? Quais os efeitos que isso gera no leitor. Terceiro campo importante para a gente: cor, forma e estilo, que são os elementos estéticos que produzem a atmosfera. Muito do que a gente vai chamar de afeto, né, de leitura sensível, virá disso: cor, forma e estilo. Quarto conjunto importante para a gente observar nas nossas leituras durante esses 3 encontros: relação texto-imagem, né? Essa relação, essa presença do texto e da imagem está gerando o quê? Redundância, complementariedade, contradição, né? A gente tem que ficar atento a isso também. Perguntas para a gente levar nesses 3 dias, certo?
Eu queria agora, vamos partir para a prática? Era que desestabilizar um pouco a gente. Não vamos entrar em pânico, hein? Vou desestabilizar um pouco para a gente se inspirar para os outros 2 encontros, tá bom? Mas já com alguns conteúdos. Vou começar com uma imagem bem assim, fora das nossas expectativas, tá? Uma imagem de publicidade, para a gente ler juntos e juntas. Vou compartilhar. Vocês estão vendo? Uma publicidade do Dolce & Gabbana? Sim? Sim, é que eu acho que não deve estar aparecendo para você os like, né? Que o pessoal tá pondo o joinha, né? Acho que hoje não deve estar te aparecendo para você, né? Quando eu abro aqui a apresentação, Aí você não consegue ver, né? É, não tá certo. vejo nada, só vejo a apresentação, tá? Inclusive, vou Não. pedir para É, vocês. Ah, não, perdão, eu só não falei sim, porque eu falei, como tá pondo, todo mundo tá pondo joinha, nem vou falar que sim, né? Mas então pode eu deixar não que ou vejo. eu ou alguém vai falar que sim, quando tiver, se você não estiver vendo. Pode deixar. É. Não, e espero que vocês participem, viu? Porque a gente agora vai precisar aqui de uma dinâmica. Seria bom se vocês falassem, para eu poder ouvir, né? Mas se for muito complicado, pode pôr no chat e o Samir faz a gentileza de compartilhando aí, Samir, comigo, tá? Mas eu acho que é mais legal se as pessoas falarem, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma publicidade, né? É um anúncio. O que vocês estão vendo nessa imagem? Não precisa desenvolver, não. Primeira palavra que vem, né? Casal. Um casal. Boa. O que mais que vocês estão vendo? Eu percebo que, assim, existe uma certa posição de domínio do homem sobre a mulher. Domínio do homem sobre a mulher. Boa. O que mais, gente? Padrão de beleza. Padrão de beleza. O mar, o perfume. Boa. O que mais? E Me chama a atenção o buraco lá no fundo. Buraco lá no fundo. Boa. Verão, frescor. Verão, frescor. Quem mais? Ninguém vai falar romance? Ai, falaram no chat romance, sensualidade. Ah, boa, obrigada. Quem puder ler o chat, eu agradeço. Romance, sensualidade, né? E o perfume, né, gente? A marca, Lumino- pensei nisso, né? A É, parte a escrita marca, sempre a gente olha bastante. Se não tivesse o texto escrito, a gente ia ficar um pouco sem saber, né? Sim, mesmo tendo a imagem do perfume, é o texto escrito que dá esse rumo para a nossa leitura, né? Sedução Beth, também, né? Fala, Samir, pode falar. desculpa, Rita, não, eu acabei falando junto com você. Não, só ler algumas mensagens aqui. A Viviane colocou romance, a Gabriela colocou água, Fernando colocou sensualidade, a Márcia colocou luminosidade, Maria Cristina colocou frescor, Maria de Jesus, juventude e beleza, a Rosângela colocou leveza, a Érica colocou exposição do corpo feminino, aí, ó, luz, a Márcia, erotismo, o Fábio, luz também a Cláudia, Mar, a Daniela, a Áurea colocou férias. Boa. Todos Aí, nós estamos as demais eu vi estudando. as demais com muitos similares, né? Cor, a Kelly colocou cor. Aí Tá. a Elizabeth também colocou exposição de corpos, que para os padrões midiáticos são perfeitos. Certo. Aí, o que tá agora? Vamos fazer outra pergunta aqui, pessoal. O que ou quem está em primeiro plano? A mulher e o perfume. O casal. Casal. Mulher, o perfume, casal. Tá. O que vocês acham que está acontecendo nessa cena?
Férias, né? Alguém falou férias antes? Falaram no chat férias. Romance. Mas tem uma narrativa? Eu acho que tem. O casal, eles provavelmente têm um relacionamento, né, amoroso, e eles estão num lugar romântico, provavelmente. E assim, me incomoda a expressão deles, né? Eles estão meio assim, inquisitivos, talvez, meio assim, ou sedutores, enfim. Eles estão num romance. Eu acho que a narrativa é essa, né? Mas vamos pensar assim, é uma publicidade, né? E o que o publicitário, qual que é a história que ele quer contar aqui? Porque ele quer vender o perfume, né, gente? Eu acho que é Eu arrisco dizer que pessoas bem-sucedidas, pessoas bonitas, pessoas que têm tempo para tirar férias em lugares muito incríveis, usam Dolce & Gabbana Light Blue. Boa. Ostentação. Isso é parte da narrativa. Eu não sei quem falou agora. Eu fiquei. E o perfume também, ele traz uma conquista. Isso. Nós vamos ficar na narrativa. Eu acho que todas essas sensações que a imagem despertam, vocês estão certo. Nós vamos focar na narrativa. Então, isso, as pessoas. Eu fiquei pensando aqui na postura corporal. Dá a impressão de que ela estava tentando se afastar e ele está tentando trazer ela de volta para perto. Ela não. Apesar dela estar aceitando o abraço, ela não está me parecendo confortável perto do cara. Totalmente confortável, totalmente relaxada, sabe? Que se fosse um romance, simplesmente um romance, eu acho que a expressão corporal facial seria outra. Mas sabe o que eu acho? Sandra escreveu um negócio legal. Desculpa. Eu acho que é o fato de ser um comercial de potencial, no sentido de ser um comercial que vem nesse cunho da questão da modelagem. E na modelagem é essa expressão. A gente não vai ver modelos de passarela com uma expressão, né, florzinha, bonitinha, tô sorrindo. Então, a expressão é uma expressão de modelo, né? Mas sim, o contexto é esse contexto de que são pessoas bonitas e que pessoas bonitas e bem-sucedidas, elas vão usar esse perfume porque esse perfume representa tudo isso. Essa é a minha opinião. Mas acho que também é porque eu já vi o comercial. Então, claro, esse comercial todo mundo... acho que todo mundo já viu. Eu peguei uma coisa bem... Até eu já vi que eu que não... Agora, eu acho que o que eu queria para a gente passar, que a gente tem várias imagens aqui, o que eu queria para a gente passar para frente, assim, tem uma narrativa de publicidade aqui, que eles têm que contar uma história que primeiro comova, que é muito do que a gente foi ouvindo aqui, mas que tenha uma necessidade. Né? Todo o discurso da publicidade é em torno de uma necessidade. Você precisa comprar esse perfume. Então, aqui a necessidade de associar as férias, de associar o banho de mar, de associar corpos com o perfume, né? Essa narrativa. Porque qual que é o sentido do perfume estar aqui? Né? Por que o perfume é vendável nesse momento? Por que faz a pessoa sentir necessidade de eu preciso comprar esse perfume? Além de todas essas questões que vocês levantaram corretamente sobre o corpo, sobre a beleza padrão, né? Sobre a questão da sensualidade, como é que o perfume vai entrar ali? Né? O que o perfume tem a ver com isso tudo? Para isso, o publicitário, o redator, né? Que pensa toda essa narrativa, ele precisa de uma equipe que vai pensar a imagem. E agora a gente começa a analisar a imagem. Que cores predominam? Tem duas cores, né? Branco e azul e branco. Azul e branco. E qual que é a sensação que o azul e branco passa pra gente? Calmaria. Beleza, calmaria. Frescor, né? São as cores da embalagem também do As cores, sim.
São as cores da embalagem também, o branco e o azul. Qual que é o enquadramento que a gente tem aqui? A gente tem no canto direito os modelos, né? E no canto, estou falando da tela, né? No canto esquerdo da tela, o perfume. E aí, veja que igualmente equilibrado, né? Também em dupla. também Para dar um equilíbrio na imagem. Isso, porque é uma versão masculina e uma versão feminina, né? E aí vem junto atrás, né? O homem atrás, o perfume atrás, a mulher na frente, o perfume na frente. Né? Então, essa associação dos corpos humanos e dos corpos objetos. Mas, e aí isso forma um triângulo, né? O triângulo também está presente no biquíni dela, né? Então, a gente tem o triângulo aqui, na parte de cima, o triângulo na parte de baixo, a gente tem o triângulo invertido nos braços dela, ó. E a gente tem essa triangulação também aqui no braço dele. A gente vai ter a triangulação, que é a triangulação que mais importa para o publicitário. Os corpos, o nome do perfume e o perfume, para a gente voltar no corpus, para a gente voltar no nome, ele quer que o nosso olho fique fazendo esse jogo. Inconscientemente, a gente está sobrepondo essas informações, né? O triângulo também aparece lá no buraco, lá no fundo, tá vendo que bonito? Né? Como tudo isso vai gerando uma harmonia. Elizabeth, Oi? mesmo dentro da questão da arte, esse enquadramento triangular, ele está na composição, né, da paisagem e, né, os corpos, os objetos em si que a compõem. Então, para ter um equilíbrio aí dentro da arte, ele também tem uma construção triangular, toda a imagem. Isso mesmo. Isso mesmo. E a iluminação, né? O que a gente tem aqui? Uma iluminação natural, uma iluminação artificial, é uma imagem do dia, né? Eles buscaram aqui algo, parece que tem um sol que está estourando aqui, mas também não muito, né? Que eles querem preservar essa ideia da refrescância, né? Não é uma imagem em que estoura aquele sol laranja, aquele sol amarelo, né? Parece que é algo assim mais para um fim do dia, talvez, né? Que é quando as pessoas precisam dar esse reforço no perfume, né? E o traço, o estilo aqui, né? A gente tem uma coisa realista, caricatural, né? Esse discurso da publicidade está sempre nesse meio termo, assim, né? De algo muito estereotipado, mas que faz com que as pessoas tenham o sonho, o desejo de ter aí também uma vivência, né? Então, aí eles recorrem à linguagem fotográfica, né? Porque a fotografia, ela vem investida desse lugar quase que de documento, de verdade, né? Imagina se aqui fosse um desenho, né? Se fosse algo desenhado. Daria para a gente outro efeito, mas o fato de ser uma fotografia dá para a gente essa informação, olha, isso existe. E isso pode ser você também, desde que você compre o perfume. Né? Achei interessante, alguém falou aqui do gesto masculino, né, de segurar, né? Que realmente é intrigante, né? Como esse abraço, né? E aí a gente pergunta o que está acontecendo nessa cena, né? Parece esse jeito de pegar, né? Que se a gente fosse pensar na necessidade de pegar o perfume também, né? De virar, de tomar posse do perfume, e essa associação do corpo feminino
o objeto que está sendo vendido, né? A questão do estereótipo, né, da beleza padrão e toda uma questão de toda a informação que vem aqui e é tão interessante isso, né, como os corpos falam, porque não tem, por exemplo, a moda está fora aqui, né, toda a informação de classe, de gênero que a moda traz aqui está fora, né, inclusive essa sugestão do corpo masculino que a gente não vê se está vestido ou não, né? Isso é uma coisa que a publicidade usa bastante, né? Só no jeito como eles estão sentados, né? E mesmo assim, né? Mesmo com toda essa ausência da informação de moda, há aqui uma informação de classe social, de raça, de gênero, né? E como vocês falaram no começo. Bom, pouquíssimos elementos, né? E muitas informações, e tudo isso a gente lê muito rápido, né? Esse comercial, ele tem a versão vídeo, acho que vocês lembram, tem uma versão vídeo, e tem essa versão estática, assim, né? Como se fosse uma fotografia. Não só essa pose, mas outras também. Escolhi essa aleatoriamente. Outra coisa para a gente, que vai ser importante para a gente na leitura de imagem, qual canto da página, vamos ler isso aqui como página, é importante para os nossos olhos. Esse canto aqui, o canto superior direito, é o que o nosso olhar mais procura. Todas as imagens que a gente pega, seja uma folha de livro, seja uma fotografia, seja uma revista, um jornal, a gente olha aqui primeiro. E esse canto puxa o nosso, mesmo que a gente leia aqui, o nosso olhar volta para cá. E aí eles escolhem essa imagem para ser a imagem que a gente mais olha, e não a do perfume. O que pode inicialmente parecer um dissenso, pode parecer um contrassenso, porque o que eles querem vender é o perfume. Mas a sutileza da publicidade é a venda não ser direta, né? Então, eles vendem um estilo de vida, eles vendem uma beleza, né? Eles vendem uma felicidade, eles vendem um romance. E o nosso olho está aqui olhando tudo isso e lendo tudo isso. E como é que você chega nisso? Comprando perfume. E aí vem nesse outro canto, né, que são os cantos mais valorosos do projeto gráfico. O superior direito, o superior esquerdo, tem o nome, e o inferior esquerdo. Né? Então, o nosso olho é treinado, né, o nosso cérebro fica buscando, em geral, fica buscando esses cantos. Porque poderia ser o contrário, né? Eles poderiam ter colocado o casal para cá e o perfume aqui, né? E a gente olhar mais para o perfume. Mas eles querem ter essa sutileza de vender um estilo de vida e não um perfume. Muito bem, eu vou mudar de imagem para a gente ir para uma imagem mais artística. Vou mostrar para vocês uma foto. Vocês estão vendo? Mudou aí para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Vamos ficar nesse âmbito da fotografia, né? Essa fotografia, ela foi feita em 1910, né? É a estação de trem de Nova York. O nome do fotógrafo é o Steiglitz. Depois eu escrevo no chat para vocês, não sei se eu estou pronunciando certo.
mas é um dos fotógrafos que iniciam, né, a fotografia, veja, 1910, está tudo começando, né, e ainda é uma discussão, né, se fotografia é arte ou não, né, se a fotografia se prestaria apenas para o documento, para o fotojornalismo, né, ou se ela teria uma gravidade artística, né? E aí vem esses fotógrafos geniais, e ao invés de escreverem ensaios e discursos, eles entregavam esse tipo de foto, que que comprovam o quanto a fotografia chega num discurso artístico, né? Então vamos de novo aqui fazer o nosso exercício. O que vocês veem nessa imagem? A luz atravessando as janelas na estação. Na estação. Se eu não dissesse que era uma estação, vocês poderiam arriscar outros espaços, né? A minha primeira Eu não reparei que você falou que era estação. Oi? Eu, honestamente, não reparei que você falou sobre estação. Eu vejo o céu. O céu assim, iluminado, azul, através dessas janelas. Certo. Tudo no campo imagético, né? Porque poderia ser uma catedral, né? Sim, eu pensei numa estação de trem. A minha primeira impressão também foi uma estação de trem. Por quê? O que tem aqui que é de uma estação de trem? Não sei, muitas pessoas, assim, essas janelas, me chamou, me lembrou, tipo, Estação da Luz, alguma coisa assim. Também me remeteu para a luz. Assim que eu vi a imagem... Eu sei que não é, né? Mas a arquitetura me remeteu para esse ambiente. Para mim também. Assim que eu vi a imagem, eu pensei na Estação da Luz. Mesmo não sendo. Mas eu lembrei, assim, da Estação da Luz, por causa das luzes e do ambiente, assim, me lembrou uma estação mesmo, e as luzes entrando, veio assim, Estação da Luz, mesmo não sendo a Estação da Luz. O que está no primeiro plano? As pessoas. Todo mundo concorda? Eu acho que é a luz. Eu tô na dúvida, porque eu olho, eu não sei, de verdade. Boa resposta. Quando o discurso é artístico, é mais difícil a dúvida é mais presente, né? Eu entendo a pessoa que respondeu o primeiro plano, aqui esses transeuntes, aqui esses passageiros, né? Mas o trabalho do artista foi justamente bagunçar a ideia de primeiro plano e de segundo plano, porque as luzes, apesar delas estarem tecnicamente num segundo plano, o efeito, né, delas caírem aqui quase como uma água, né, quase como uma cachoeira, né, tornam elas no primeiro plano. E aí vem a terceira resposta que a pessoa deu, que foi a dúvida, né? Onde é o primeiro plano, onde é o segundo plano. E ele também foi tão perspicaz que ele tira a foto meio de esgueio, né? Não é uma foto de frente, né? Aqui seria a frente, se ele tivesse ficado aqui nesse parapeito e fotografasse a estação daqui, né? Mas ele fica aqui meio no canto, né? Porque é um retângulo gigante, né? Você tem esse lado, aqui é o solo, aqui, aí você sobe numa espécie de mezanino, que vai vir para cá e para cá, que é onde ele está, né? Aqui fecha e aqui abre de novo para o outro lado. Ele está aqui nessa esquina, né? Imagina que se fosse ao contrário, ele estaria nessa esquina aqui, ele está nessa. Então, quando ele faz isso aqui é um plano inferior, e esse aqui é um plano superior, mas que eles se juntam numa circularidade dessa luz que desce
e sobe, né? Desce e sobe. E veja como lá na publicidade a gente tinha a prevalência de uma forma triangular, né? Aqui a gente vai ter, de novo, o triângulo, a gente vai ter os semicírculos nos arcos, a gente tem a reta, a gente tem o retângulo, a gente tem as colunas aqui, né, fazendo essas linhas que descem, a gente tem a abóboda fazendo a circulação, e os corpos, né, o fantástico aqui, as duplas, os trios, os grupos maiores, a pessoa sozinha, né? Como parece que ele foi lá, parece que ele organizou, né? Ele falou assim, gente, vamos distribuir as pessoas de modo que a minha fotografia fique perfeita, harmônica, e que os corpos se transformem em informações visuais, né? Agora, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre a diferença desses corpos, do modo como esses corpos estão aqui apresentados e aqueles corpos que estavam na publicidade. Nesses corpos a gente não sabe quem é quem, no outro a gente sabia quem é. Aqui eles têm eles são secundários nessa daqui, e na outra eles são primários, assim, eles são muito significativos. Aqui eles têm uma visualidade secundária, assim. Acho que a luz predomina nesse. Certo. Eu fiquei pensando em pessoas comuns, não necessariamente da elite, porque se tá numa estação de trem, tá pegando um transporte que é comum, enfim. Pessoas comuns, não necessariamente, apesar da gente não ter uma definição aí, né, dos corpos especialmente, parece pessoas comuns, não pessoas em destaque. E qual que é a sensação? De anonimato. Anonimato. Uma coisa meio que divindade. O que mais? Que as pessoas fazem parte da paisagem. Parece que a história, quer dizer, as pessoas, que o colega falou mesmo, ela tem uma participação secundária, parece que o mais importante, e a história é sobre a estação, sobre essa luz, sobre essa paisagem que as pessoas são secundárias aí. Se a gente fosse, sei lá, falar de uma narrativa, como você falou no primeiro exercício, essas pessoas, a narrativa seria, enfim, sobre a construção, sobre o edifício, talvez. Quem mais quer arriscar uma narrativa? Que história está sendo contada aqui? Olha, eu imagino que seja algo do tipo, olhando as luzes, batendo ali na estação, me remete muito a algo como o extraordinário dentro do cotidiano. Boa. Parece que eles estão sendo arrebatados, que eles estão ali de passagem. Alguém falou divindade, né? Alguém falou isso. Vocês desculpem, eu não estou vendo o nome, porque eu não estou na tela. Muito bem, muito bem. Qual que é a perspectiva aqui? Linear, aérea, isométrica? É importante a perspectiva do artista, né? Que ele poderia ter feito essa foto de vários ângulos, né? No texto verbal, a gente está muito acostumado a se perguntar sobre o foco narrativo, né? A gente pergunta, quem está falando? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, esse narrador, ele tá consciente de tudo, ele só sabe do que ele vive, ele está afastado, ele está dentro. E no visual, como é que a gente vai perceber o foco narrativo, né? E no caso aqui é a lente do fotógrafo. Ele está dentro ou ele está fora? Qual que é a perspectiva aqui? Acho que ele está fora e ele está meio não, o ponto de vista dele
aéreo e diagonal, né? E aí ele coloca a gente dentro ou fora da imagem? Ele coloca a gente, você diz a gente, nós que estamos vendo fora da imagem. Fora? Todo mundo acha isso? Eu acho que tem uma dubiedade, porque dá a sensação de que o pessoal que colocou aí o ordinário no extraordinário no meio do ordinário, né? O extraordinário no ordinário. Ele tentou se afastar, tipo, sabe quando você pega um amigo, cara, vem aqui ver um negócio aqui comigo? Né? Então, para mim, me transmite essa sensação de você estar dentro, porque você estaria na estação também se locomovendo, se deslocando, porque você também é uma pessoa comum. Então, você coloca o observador externo da foto dentro das pessoas que estão na foto, mas, ao mesmo tempo, ele traz para perto de si para mostrar o ponto de vista dele. Certo, muito bom. Agora, vamos pensar em proporção e escala. Vocês acham que essas proporções aqui estão realistas ou distorcidas? É uma fotografia, naquela época não tinha Photoshop. Realista. Todo mundo concorda? Eu não sei se eu concordo de novo. Então, eu acho que apesar de não ter muito como você dar um efeito, a gente sabe que os formatos, as formas geométricas, dependendo de como se olha, elas dão uma sensação de ampliar ou de diminuir, por exemplo, uma imagem. E aqui eu acho que ele teve a intenção de dar essa sensação da amplitude. Então tem uma distorção, sim, no olhar aí, a meu ver. Eu também vejo essa distorção. É um plano geral, num espaço bem grande, e eu acho que mostra o quanto a gente é pequeno em comparação à estrutura da arquitetura, assim. Eu acho que ele brinca com esses tamanhos. Isso é importante, essa informação, né? Anteriormente, alguém tinha falado do anônimo, né? De pessoas normais, talvez até insignificantes, né? Quer dizer, o espaço arquitetônico se colocando com uma grande eloquência, né? E o que é humano mais diminuído, né? Mas, ao mesmo tempo que é a arquitetura, mas é essa luz natural também, né? Que dá essa espécie de distorção, mas dentro de uma realidade, né? Produz um efeito. Enquadramento a gente já falou. Vamos mudar de imagem. Estão vendo? Viram que mudou? Mudou para vocês? Sim. Mudou. Essa imagem é de uma fotografia tirada em 1953, numa cidade italiana. Eu não estou aqui com o nome não tenho certeza do nome do fotógrafo. Vou ficar devendo para vocês, mas eu queria rapidamente falar sobre ela. Para a gente pensar um pouquinho na diferença. Continuamos com fotos de pessoas, né? Então, nós começamos aqui. Vou só voltar, porque essa altura a gente até já esqueceu. Ó, começamos essas pessoas, depois essas pessoas, e agora nós estamos nessa pessoa. Quais as diferenças de sensações? São todas pessoas, né? Mas o que cada imagem está trazendo para a gente? Essa imagem está trazendo o que aqui dessas pessoas? Gente, eu não leio o chat. Oi? Simplicidade. Simplicidade, o que mais? São de diferentes anos, sabe? Que muda de um para o outro, que é de tempos passados, comparando com a outra.
pessoas do interior, pessoas simples, trabalhadoras. Existe Família, aí né? também Parece uma uma família. matriarca, me parece que existe uma matriarca aí no meio, que é a figura central, me parece uma família, assim. Qual a história? Realismo. Qual a história está sendo contada? É uma história, acho que tem dor, porque você vê que são pessoas pobres, né? Pessoas de pé no chão, já num contexto que me parece urbano. Então, eu acho que as dores, né, de pessoas pobres são muito dolorosas. Então, eles me parecem tristes, sérios, sisudos. É verdade. O que mais? Todo mundo concorda? Para mim parece família, para mim são filhos dessa senhora, também no contexto de pobreza, de trabalho. Eu acho que aquela bicicleta ali provavelmente é o veículo assim, de trabalho. Que mais? Existe também um contraste do claro com o escuro. Enfim, não sei eu não sei o que isso quer dizer direito ainda. É interessante, né, essa questão do... Vocês estão falando do sisudo, da pobreza, da dor, né? Porque lá nas outras fotos também, todo mundo estava sério, né? Tava tudo, mas ninguém tinha trazido essa ideia da tristeza, né? Lá aquele casal tá com aquela cara fechada, assim, ninguém trouxe essa ideia de tristeza, né? Mas aqui, por esses elementos que vocês leram como pobreza, já veio a ideia da dor, da tristeza, né? Da amargura. Lá parecia que era uma coisa produzida, uma coisa que já foi pensada milimetricamente para ver como é. Aqui não. Aqui parece que é a vida de verdade, sabe? Sem maquiagem, sem padrão. São as pessoas, a população, as pessoas que vivem no cotidiano, que trabalham e muito. Aqui tem um aspecto da realidade, nua e crua. Lá não. Lá é uma coisa para uma elite muito pequena e que é produzido. Então, mas aí eu também penso que eles estão conscientes do que está acontecendo, eles estão posando para uma foto. Lá também estava, mas eu acho que é a intenção da foto. Né? No casal, eu acho que é um apelo comercial, né? E talvez aí, sei lá, um registro. Eu vejo também assim, né? Estou fazendo uma interpretação. A história da foto. Ela tá de preto, né? Pelo menos a roupa dela é mais escura. Eu não vejo ninguém que parece ser o esposo dela pela idade dos homens que estão, porque aparentemente parece que ela é uma bem mais velha que os homens. E pode ser que eles estejam voltando de um velório, um enterro, não sei, do pai. E aí, É interessante esse a momento... postura deles também, o olhar de cada um, porque cada um olha meio que para uma direção. A mãe e o rapaz que está sentado na porta, eles olham para o observador, para quem está vendo a fotografia. O primeiro rapaz à esquerda, ele tem um olhar mais vago para o horizonte, né? O que está sentado logo abaixo, ele já olha, né, a nossa direita, né, para a gente que está vendo a foto, né? O que está dentro com a mãe, ele olha meio que para a mãe, né? Ele tá voltado de frente para a mãe, ele não está voltado para o observador, para a gente que está vendo a foto, né? E o da bicicleta também olha para uma outra direção. E isso leva a gente para uma situação que vamos pensar um pouco agora no foco narrativo, né? Que é a câmera. A gente pode pensar na hipótese que não é que eles estão com dor, que eles estão sofrendo, porque eles são pobres, ou porque eles têm vergonha, ou porque eles são infelizes, mas eles estão incomodados com o nosso olhar. Eles estão incomodados com o registro da fotografia, né? Salvo a senhora e esse rapaz que está sentado na porta, que principalmente o rapaz, que eles estão olhando para a gente, olhando para a câmera, né?
de uma forma não muito convidativa, né? E todos os outros estão desviando o olhar, né? Então, eu acho que essa pensando em corpos humanos dentro das 3 fotografias, essa foto é a foto que não quer não quer ser vista, é a foto que não quer que a gente olhe, né? Mas o fotógrafo está lá para registrar. E aí ele vai trabalhar com os mesmos elementos: proporção, luz, sombra, né? Desenhos geográficos. A gente vai de novo ter triangulações, né? nas pernas, o círculo aqui na bicicleta, outra triangulação nas pernas, a triangulação dos braços. Aqui a gente tem um retângulo, né? Muitos braços, né? Muitos braços e muitas pernas. E para onde as pessoas olham, né? Então, aqui tem um triângulo, aqui tem um triângulo. E essa pessoa está um pouco que apartada, né? E ela tem esse cano, eu entendo isso aqui como um cano. Esse cano que forma uma linha de bloqueio que junta aqui com um círculo, né? Então, uma linha reta e um círculo, meio que colaboram para tirar essa pessoa da fotografia, né? Na porta, que é um retângulo, e a gente consegue vislumbrar aqui o começo de um arco, né? De um semicírculo, e aqui no chão também um retângulo e mais uma linha, né? E aqui, bem na base, outra linha, né? Então, uma linha maior, que dá espaço para uma linha menor, depois uma linha menor ainda, para a gente entrar na casa, só que não, estamos bloqueados, né? Esse triângulo aqui é o triângulo mais poderoso. Inclusive, essa pessoa com o corpo todo virado para a gente. É o único personagem que o corpo está todo virado para a gente. Esse vira o rosto, esses viram o olhar, e esse vira o corpo todo. E esse gesto do braço dobrado, né, que é o gesto clássico de bloqueio, né? Vocês estão bloqueados. O contraste da luz interna com a luz interna deixa a foto uma riqueza absurda, né? Porque como pode ter tanta luz externa e ser tão escuro internamente, né? Que deu toda essa sensação da tristeza, da dor. Alguém falou até sobre luto, né? Tudo isso me parece que tem nessa marca aqui interna, né? E que é uma forma do fotógrafo até respeitar esse bloqueio deles, né? O que é íntimo permaneceu íntimo. Nós não sabemos nada sobre essas pessoas, né? A não ser que elas não querem nitidamente ser fotografadas, né? O que a gente tem aqui o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano? Eu acho que em primeiro plano é esse rapaz que está sentado na porta. Aqui. O que mais? Primeiro plano fora, segundo plano dentro. Tô arriscando. Boa. O que mais? O degrau e os pés deles aqui, acho que chega primeiro para a gente, né? Não sei. O que mais? A gente tem um primeiro plano que é a rua, né? Um segundo plano que é essa espécie de calçadinha, e um terceiro plano que é a casa, que é para dentro, né? Então, é quase que assim, um primeiro plano também a gente pode ler essas pernas aqui, esses 3 personagens, né? Um segundo plano com esses 2 personagens na linha de fora, e um terceiro plano com esses personagens aqui de dentro, né? Ou com esse trio.
O que, no fim, dá um sentimento de primeiro plano, o dentro, e segundo plano, o primeiro plano fora, e o segundo plano, o dentro. Sendo que esses planos do fora parece que estão subdivididos do mais externo para o mais interno. A rua, a calçada, a casa. Né? Parece que a gente vai fazendo, o nosso olhar vai buscando uma intimidade que está bloqueada. Né? E o fotógrafo também, genialmente, brinca com o nosso olhar e muda o nosso foco. Né? Se classicamente o nosso olhar é atraído para cá, do canto direito, ele usa todo o canto direito para o personagem que menos chamou nossa atenção, né? O que mais chamou nossa atenção está aqui no centro. O nosso olhar fica muito aqui nesse... Me parece, né? Claro que talvez para vocês não. Mas, enfim, acho que ele subverte a regra, né, da valorização dos cantos direito e superior direito, inferior esquerdo, e foca muito aqui, né, nesse centro da imagem. Tudo branco e preto, né, a foto lá da estação de trem também já era, mas lá a luz estourada fazia com que o nosso olhar visse a luz e o preto lá dos casacos, né? Aqui a foto é branco e preto, mas a gente consegue ver cor, né? Nas camisas, a gente consegue ver o preto mais preto, o preto menos preto, né? A gente consegue ver as sombras, muito... A gente consegue perceber a textura dessas paredes, né? Do barro que está descascado, da madeira emendada, né? Os tecidos das roupas, né? É uma fotografia belíssima, assim, e que entrega tanto e, ao mesmo tempo, nos deixa também em muita dubiedade, né? O que está acontecendo? Porque além da informação da pobreza, que eu concordo, isso está muito presente, né? É indiscutível, né? A presença da pobreza aqui. No mais, a gente tem dificuldade de dar uma narrativa assim, né? Sem medo de errar. Né? Aqui a gente tem certeza, as pessoas estão esperando o trem, né? Arrebatadas pela arquitetura e pela natureza. Mas é que a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. E é engraçado que aqui a gente está tão próximo deles, e aqui a gente está tão longe dos personagens, mas aqui a gente tem mais ideias sobre a narrativa. Aqui a gente fica mais estupefato, né? É como se o fotógrafo quisesse nos deixar mais indignados, mais indignadas. O fotógrafo buscasse aqui mais o nosso silêncio do que a nossa... Acho que de alguma forma isso está presente aqui, né? Menos pessoas se arriscaram, né? Menos pessoas tiveram ideias na foto. É engraçado, né? Mas, de toda forma, acho que fica aqui para a gente a distribuição harmônica, né? Geográfica, proporcional, de textura desses corpos aqui. Parece que o fotógrafo pintou, né? Cada um aqui no seu lugar. Eu quero passar rapidamente por essa obra. Não sei se vocês já viram. Não viram, não sei se pessoalmente também pode ser, mas em algum livro sobre fotografia, é uma obra do Michael Snow, chama Authorization, é de 1969, é uma obra muito citada em cursos de artes, né, em reflexões sobre imagem. Essa foto é uma foto dela na parede do museu, tá? Vou mostrar outras fotos para vocês.
Ó, aqui, é a mesma obra, também na parede do museu, tá? Então, vocês vejam que tem uma colagem em cima de um espelho, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui dessas outras obras, né? Esse ferro, essa caixa, esse chão, essa parede, é a imagem da sala de exposição que está sendo refletida nesse espelho, o qual recebeu essa colagem mais essa colagem, tá? E aí eu vou para uma outra imagem para a gente ver o que é essa montagem. Ops. Ah, então aqui é espelho, aqui é a moldura e aqui é um espelho. E aí no centro, isso aqui é com uma espécie de fita crepe mesmo, tá? Que o artista colocou, o Snow. Então, ele fez 4 fotos. Esse é ele, tá? Esse é o artista. Esse é o Snow. Ele começa com essa foto aqui. Eu vou dar um close para ver se eu consigo ficar só com ela. Consigo? A primeira foto. Essa aqui, tá? É uma foto normal. Daquelas que a gente tirava a Kodak, lembra? Que é ele em frente desse espelho, tirando uma fotografia. Essa é a máquina. E ele está tirando a fotografia em frente do espelho. A segunda foto que ele cola do lado dessa primeira, tem, de novo, ele tirando a foto na frente do espelho, só que ele coloca a primeira foto aqui nesse cantinho. Essa terceira imagem é a de fundo. A primeira, né? Ele tirando a foto em frente do espelho. Ops. Ele tirando a foto em frente do espelho. Aqui do ladinho, ele põe a segunda. E desse lado, ele põe a primeira. E nessa quarta imagem, no fundo, é ele tirando a foto. Desse lado, é a miniatura da terceira foto. Nesse canto, a miniatura da segunda foto. Nesse canto, a miniatura da primeira foto. Ele junta tudo nessa colagem, né? Que fica quase uma narrativa acumulativa, né? E aqui, nesse canto aqui, ele faz uma miniatura dessa foto aqui, tá? Então, eu vou voltar nessa imagem, por exemplo, que é o que você vai ver se você for lá no museu. E o que você vai ver quando você estiver lá no museu, em frente dessa foto? Você, dessa obra. A sua imagem vai aparecer toda aqui no espelho. A sua, de quem estiver do seu lado, né? E aqui já é, ao contrário dessas outras fotografias, porque aqui a gente tem uma fotografia publicitária, aqui a gente tem um fotojornalismo, aqui a gente tem um fotojornalismo que se quer intimista, né, que se quer artista, e aqui a gente tem uma fotografia que sequer está reivindicando o seu status de arte, né? E ela vai trazer nessa linguagem uma metalinguagem, que é muito, muito presente na literatura também, né? A fotografia falando da fotografia. A fotografia discutindo a fotografia. É como se o Snow estivesse dizendo, para que serve? O que significa eu fotografar e expor? Né? Então, ele mistura o conceito de autorretrato, né? Ele vai brincar aqui com as proporções. Qual que é o canto importante? Ao direito, aqui ele já está fazendo a paródia, né, das teorias que a gente vai ver. É o direito que é importante? É o esquerdo? O importante é o que está no fundo de tudo, que sempre teve todo, e no fim são várias imagens que é sempre a mesma imagem. O que vai mudar
é a sobreposição de imagem, né? Então, ele vai trazer todos esses questionamentos. E quem está olhando quem, né? Que também é um questionamento muito importante nas obras de arte visuais. Quem está sendo olhado? Quem está sendo visto? Né? O Didi Huberman vai falar que a arte é que nos olha, não é a gente que olha a arte, né? A gente vai ter nas meninas do Velázquez, né? Aquele jogo do fotógrafo pintando, do artista plástico pintando o artista plástico, pintando a cena, que no final também é a cena que se vê sendo pintada, né? Então, quem está olhando quem, né? E gera esse incômodo, né? A presença do espelho na exposição, né? No que ele escolhe como moldura, vai nos refletir enquanto observadores, nós nos olhando, enquanto olhamos a obra de arte, esse incômodo que a arte visual, assim como todas as artes, mas é que agora a gente está falando do visual, gera na gente, né? E rapidamente não poderia deixar de mencionar, né, o quadro do Magritte. Isso é um cachimbo, né, que é do século, do início do século XX, 1910 também. E aqui é só para a gente ter um pouco a proporção, não sei se vocês já viram esse quadro pessoalmente, né, mas ele é pequeno assim, né, essa é a proporção, ou talvez grande assim, não sei, porque é só um cachimbo, né? E aí isso não é um cachimbo. O Magritte pinta o cachimbo e escreve. Então, aqui a gente tem o jogo do visual e do verbal. O verbal contradizendo, negando o visual. Mas quando ele diz isso, o que é isso? Isso não é um cachimbo, ou isso não é um cachimbo, ou isso não é um cachimbo? Né? O que o artista está nomeando de isso? Né? Com essa imagem aqui sem a moça. E aqui toda a discussão dessa postura vanguardista do Magritte, de a arte não como a gente falou lá no início, não é sobre denotação, não é sobre não é literal. A arte é sobre conotação. Então, isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um livro. O que o cachimbo lembra para vocês? Isso pode ser um vício, isso pode ser o Saci Pererê, isso pode ser meu avô, né? Isso pode ser... O que isso pode ser? Muitas coisas. Mas ele faz questão de, no verbal, isso não é um cachimbo. E aí a gente pega o cachimbo aparece, né? Aqui é um cachimbo, aqui é um cachimbo, aqui é um cachimbo. Né? Ele faz questão também de no PPP, né? No PIP, porque o cachimbo está no francês, o cachimbo está na palavra também, né? No PIP. Aqui ele vai formando um cachimbo visualmente, né? Isso para nos alertar do quanto as artes visuais estão conscientes já há muito tempo, né? Você tem Velázquez aqui, que é 600, 700 anos atrás. E antes dele ainda, a arte visual ela está muito apta a nos causar múltiplas leituras. Alguém aqui, eu acho que sempre foi a mesma pessoa, muitas vezes colocou essa ideia, eu estou em dúvida, acho que é dúbio, acho que é ambíguo, né? E é justamente esse lugar que o visual nos coloca, né? A arte, tanto verbal quanto visual, mas é que, repito, estamos aqui pensando no visual. Vai nos colocar muitas vezes, né, na ambiguidade, na incerteza. E isso é maravilhoso para as nossas mediações de literatura, né? Como é bom que a gente permaneça e que a gente permita que as nossas crianças permaneçam na dúvida, na ambiguidade, na liberdade de pensamento, não é mesmo? A gente está terminando o nosso tempo
eu vou rapidamente comentar a capa do livro da Aline Abreu, para a gente não terminar esse nosso encontro sem uma informação de infância, literalmente de infância, né? Que é a capa do livro Achou. Aqui é a capa aberta, né? Como é próprio dos livros que a gente, dos livros para a infância, né? Que usa a capa e a contracapa como uma imagem só, né? Então a árvore sai aqui da contracapa e chega até a capa, né? Os artistas gostam de dizer que tudo isso é a capa, né? Eles não gostam de pensar que a capa é só a da frente, mas a capa é tudo, né? Aqui a contracapa, ela geralmente é usada para esse texto de resumo, de apresentação, e a genialidade do título tá aqui, eu vou mudar para a capa, só a capa mesmo, do título aparecer aqui, né? Como um convite. Achou? Achou o quê? É para achar alguma coisa? E você já imediatamente começa... Eu não sei se vocês já viram esse livro da Aline, que é maravilhoso, e as crianças gostam muito. Vou mostrar ele assim para vocês. Você começa imediatamente a querer... é um convite, né? O título é um convite para brincadeira. Achou? Que é uma brincadeira, né? Achou! Achou! As crianças amam. E o livro vai brincar com isso também, né? Achou? Convite para leitura. Achou o quê? E o leitor começa, já na capa, a procurar. Né? Os desenhos são muito lindíssimos, né? A Nina é uma artista, ela é artista do verbal e do visual, é uma artista visual. Os traços, depois a gente vai, próximo encontro a gente analisa bonitinho os traços, as proporções, né? As questões de quem tiver por aí, tiver no colégio, tiver em casa, pode trazer para a próxima aula para a gente analisar as cores, né? E essa ideia deliciosa do achou, que vai fazer com que o leitor leia buscando algo, ele tem que encontrar algo. E enquanto ele brinca de encontrar, ele lê imagens, que é o que a gente está fazendo aqui desde o começo. A gente tem 1 minutinho ou 2, se vocês puderem. Perguntas, comentários, por favor. Curso maravilhoso, viu? Muito bom, inspirador. Que beleza. Beth, eu percebi que o pessoal gostou dessa dinâmica, viu? Da interação de análise de imagens. E o pessoal foi bem animado aqui, no Não chat e no microfone, né? O pessoal, me parece que o pessoal gostou. Essa turma boníssima, quer falar, quer interagir, adoro. E a gente vai ter muito essa dinâmica, porque a gente vai pôr bastante a mão na massa aqui para analisar junto as imagens, né? E, de alguma forma, instigando o nosso olhar. Antes de terminar, quero fazer 3 convites para vocês. Primeiro, é que está aberta a inscrição para o nosso congresso, é o 6º Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens. Eu e a professora Diana Navas começamos a organizar esse congresso em 2020, na pandemia também. E agora já é a nossa 6ª edição. Ele é totalmente gratuito, tem os simpósios, o Samir já pela 2ª ou 3ª vez é parte da comissão científica, coordena um simpósio também com a gente, que muito me honra. E eu vou passar aqui, Samir, se você puder compartilhar com as pessoas o link, né, do nosso site, para fazer inscrição, ou como ouvinte, ou para apresentar trabalho. Tem 4 simpósios, tá? Então, são todos bem-vindos aqui nesse congresso. Outro convite que eu quero fazer para vocês é que a gente está lançando, né, eu e Diana, a Entre Letras, que é uma empresa para formação de leitores, para cursos, para consultoria, e a gente está com um curso online
disponível, e agora nesse mês dos professores está com 30% de desconto, então queria compartilhar com vocês, também estou passando para o Samir aqui, compartilhar a página do curso, e vocês darem uma olhadinha, é um curso sobre literatura para crianças e jovens, né? Leitura, estética e mediação. São 10 horas de curso, com aula, videoaulas gravadas, material para ler, quizzes para avaliar se tem alguma coisa sendo entendida ou não, espaço para fazer perguntas para a gente vai interagindo por mensagem, e a cada a cada turma, né, que vai formando com 30 alunos, a gente vai fazer uma aula síncrona para tirar dúvidas, para expandir um pouco as reflexões, tá bom? Para aproveitar aí o desconto do Dia dos Professores. E o último convite, eu queria que vocês reservassem o dia 10 de dezembro, o meu grupo de pesquisa Literatura de Ancestralidade Negra vai realizar a 3ª jornada do grupo. Além dos integrantes apresentarem suas pesquisas, a gente vai ter convidados externos, que eu ainda não tenho os nomes confirmados, mas a gente vai analisar, estudar, debater. Meu Deus, o Lima Barreto, eu fico falando tanto Lima que esqueci do Barreto. O Lima Barreto e a Conceição Evaristo, enquanto experiências de estrevivências e literatura negra. Eu não tenho ainda nada para passar aqui de link, Samir, porque eu estou organizando, mas eu só queria que as pessoas reservassem, porque 10 de janeiro a gente já está tão cansado, né? Tanta coisa aconteceu, mas se vocês puderem já pôr na agenda de vocês, vai ser um dia bem especial. Eu sou a líder do grupo, junto comigo a professora Luciana Aparecida, romancista, renomada, maravilhosa, também vai estar com a gente o dia inteiro nesses debates. Então, 3 convitinhos para a gente continuar juntos nessa tarefa que tanto nos une, nos dá prazer, e para a gente também é muito sério, que é mediar leitores e formar leitores de literatura de qualidade. Beth, Ai, Samir, falei demais hoje. Não, imagina. Beth, só para tirar uma dúvida, o 3º convite, qual que é a data? Porque 10 de dezembro. 10 de dezembro. Das 9 às 5 da tarde, tudo online, tá? Ótimo. Online e tudo gratuito. Tá, então, e gente, os outros 2 convites que já tem link, eu coloquei aqui no chat, mas depois eu vou pôr no mural do Google Sala de Aula, tá bom? Que aí dá. E aí tem uma professora que perguntou se tem algum simpósio, né, sobre literatura numa perspectiva histórica. Não tem um sobre história, né, mas todos os temas do simpósio cabem, né, perspectivas históricas também. Vai ser muito bem-vinda, tá bom? Se quiser escrever uma comunicação, uma proposta de comunicação, tá bom? Bom, eu vou parar a gravação, mas eu quero agradecer muito, então vou depois colocar no mural os convites e tenho certeza que quem puder participar vai gostar muito. Esse é só nosso primeiro encontro, né? E voltamos